Quando eu era adolescente, em uma viagem com meus pais pela Europa, visitei a Catedral de San Marco, em Veneza, e me deparei com um mosaico do século XIII que me chamou a atenção. Nesse mosaico, produzido entre 1343 e 1354, algo se destacou para mim: a cena do batismo. Teve lá. O batismo de Jesus mostrava Jesus nu, imerso nas águas, com João Batista ao lado. Essa cena representava um batismo exatamente como é praticado no judaísmo até hoje, e conforme a lei oral. Mas o que uma cena de um batismo de imersão judaica estava fazendo dentro de uma igreja católica? Aquela imagem ficou gravada na minha mente. Anos depois, decidi procurar esse mosaico na internet. Busquei fotos dos mosaicos da Basílica de São Marco para confirmar se realmente essa obra existia ou se era fruto da minha imaginação. Para minha surpresa, encontrei a cena que buscava e muito mais. Descobri um site dedicado apenas a diversas obras de arte retratando o batismo de Jesus ao longo dos séculos. E notei que, com o passar do tempo, essas obras incluíam cada vez mais interferências. Todas essas obras, teoricamente, representavam a mesma cena retratada nos evangelhos, mas com tantas diferenças, pareciam estar retratando cenas completamente diferentes. Isso me levou a uma reflexão. Seria a arte uma testemunha involuntária das inúmeras modificações introduzidas ao longo da história? Teria a arte, de alguma forma, cooperado para adulterar a imagem do Jesus judeu? Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com um olhar judaico-messiânico. Se você gosta de estudar a Bíblia, a história e as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Siga-nos no Instagram, onde sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal e tenho o maior prazer de repostar quando vocês me marcam. A arte muitas vezes nos surpreende com detalhes ou composições que não correspondem à verdade bíblica. Essas surpresas, às vezes desconcertantes, evidenciam como, ao longo dos séculos, a verdade da fé, suas tradições e preceitos foram gradualmente distorcidos e transformados em algo completamente diferente. Uma grande metamorfose religiosa, poderíamos dizer. Com o passar do tempo, vemos a influência dos conhecimentos judaicos declinar nas obras artísticas. Os pintores torceram a cena do batismo original judaico para adaptá-lo ao conceito católico moderno de batismo. Por isso, em vez de um Yeshua imerso nas águas do Jordão, temos Jesus próximo a uma pequena poça de água e João Batista aspergindo um pouquinho de água sobre sua cabeça. Veja essa famosa obra do pintor renascentista Pietro della Francesca. Ela funciona como um testemunho da adulteração. Observando diversas obras ao longo do tempo, percebemos que quanto mais tardias, mais a cena do batismo se transforma. O mais espantoso é que, em vez de suscitar perguntas ou incômodo, esses fatos passam desapercebidos. Quando encontramos explicações, elas são tão super espiritualizadas de forma que tudo pode significar qualquer coisa. Por exemplo, em um site que explica a obra de Veneza, está escrito: Jesus está nu nessa obra para nos lembrar de que, para humilhá-lo, ele foi crucificado nu.
Mas que explicação é essa? O que isso tem a ver? Outro mosaico italiano do VI século, encontrado no Batistério Ariano de Ravenna, traz algo inusitado. Nessa cena do batismo, Jesus está novamente nu dentro do rio, com João Batista do lado de fora. Mas, desta vez, ao lado de Jesus surge uma divindade pagã, o Deus do Rio Jordão. O artista, de alguma forma, conseguiu incluir um personagem pagão, nunca citado nas Escrituras, em um momento tão significativo como o batismo de Jesus. Mas a pergunta não é por que o pintor adicionou esse personagem. Não. A pergunta é por que uma obra com um erro tão grosseiro está fazendo dentro de uma igreja? Infelizmente, essa interferência na cena do batismo nos lembra que o cristianismo adulterou muito mais os ensinamentos de Jesus do que imaginamos. O conceito de igreja carral, que originalmente vem do judaísmo, se transforma em algo cristão. A circuncisão vira batismo. Os levitas, uma das tribos de Israel, se torna sinônimo de grupo musical nas igrejas evangélicas. A Páscoa se transforma na Santa Ceia ou Eucaristia, dependendo da denominação. É a arte do disfarce, a teologia do ilusionismo. As obras de arte sacra expõem essas distorções sem cerimônia. Elas foram encomendadas, pagas e penduradas em alguma parede por algum motivo. Vamos explorar essas transformações. Como disse, quanto mais próximo do fato, menos interferências e distorções. Vamos voltar a analisar o Batistério Ariano de Ravenna. Embora ele traga novamente Jesus nu, emergindo nas águas conforme o sistema judaico, a presença do Deus pagão corrompe a cena. Em resumo, não há preocupação em explicar como foi o batismo de Jesus, nem em mencionar que o batismo é parte da lei oral do judaísmo. Também não há explicação sobre por que algo que Jesus fez quando adulto foi transformado em um ritual para bebês. É como se questões de fé não exigissem explicação. Qualquer coisa que soe piedosa ou elevada parece suficiente. Mas aqui no canal não estamos interessados em malabarismos conceituais, nem em discursos pseudo-piedosos. Mas não foi somente o batismo que foi descaracterizado. Vejam como a obra do artista Pietro Perugino retratou a cena de Jesus dando a Pedro as chaves do reino. Essa obra se encontra atualmente na Capela Sistina, no Vaticano. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos estavam na região de Cesareia de Filipe, situada ao pé do Monte Hermon, quando essa cena aconteceu. Mas, na pintura, o cenário é um templo baseado no Batistério de Florença, que na época acreditava-se ter sido um antigo templo romano. Além disso, em cada lado da praça estão representações do Arco de Constantino, o grande imperador romano que legalizou o cristianismo em 314. A parte mais irônica dessa cena é que Pietro Perugino faz a adição de homens romanos e florentinos contemporâneos na pintura. Esses personagens claramente não fazem parte das figuras bíblicas. Veja o seu vestuário e os seus sapatinhos da moda renascentista. Mas, como se isso não fosse suficiente, temos mais uma figura curiosa nessa cena. Pessoal, quem é esse? Pietro Perugino se inclui na pintura. Simplesmente se inseriu na cena. Ele se desenha com roupa dos anos de 1480.
Ai, meu Deus! Assim como a arte está desvinculada da realidade bíblica, a compreensão de muitos também. Discursos místicos, espiritualizados, sempre foram uma fórmula eficiente para desviar a atenção das discrepâncias entre a teologia moderna e as práticas judaicas de Jesus. Podemos achar isso engraçado, mas se pararmos para refletir, muitas vezes cometemos o mesmo erro que Pietro Perugino. Colocamos um sapato da época medieval em um apóstolo. Transformamos o cenário do Monte Hermon em uma igreja de Florença e, por último, colocamos nossos próprios desejos, cultura e conveniências nas histórias bíblicas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo quais outros estudos que você quer ver aqui no canal, ok? Lehi traot!